Mais um nome especulado, mais um nome ventilado como uma possível contratação do Flamengo, né? A gente sabe que nessa época do ano os nomes ficam sendo comentados, ficam sendo falados e são meramente especulações. Mas o que acontece? Vocês muitas vezes me mandam mensagem e escrevem aqui nos comentários, comentam nos meus conteúdos nas outras redes sociais também. Rafa, e fulano, Rafa, e não sei o quê, e Beltrano, pá. Então, eu até acho legal isso porque as pessoas querem saber, né, qual é a minha opinião sobre determinados jogadores. Então, tá aí, vamos falar de Abner Vinícius hoje. O Abner, para quem não se lembra, surgiu no Atlético Paranaense, foi vendido ao Betis e depois foi para o Lyon. Ele está lá no Lyon já há 2 anos. Nesse momento, o contexto tático dele é muito complexo e muito interessante até. O treinador do Lyon é o Paulo Fonseca, bom treinador português. E o Abner tem uma dupla função. Tem jogo que ele joga mais fechado, mais por dentro, até na base da jogada, fazendo até uma saída de três com os zagueiros. Tem jogo que ele joga mais aberto. Isso é interessante da gente notar, da gente perceber, e até estou trazendo para vocês ele jogando nos dois contextos. Por quê? Porque ele se mostra um jogador realmente versátil. Isso é muito interessante, tá? Ah, Rafa, mas no Flamengo o contexto é do lateral aberto. Tudo bem, mas de repente o Abner vem para o Flamengo, fica 3 anos. Você acha que o Leonardo Jardim vai ficar 3 anos no Flamengo? Vocês conhecem como é que funciona o Flamengo, né? Então, de repente, amanhã ou depois, tem um técnico do estilo mais do Paulo Fonseca, que vai precisar que o lateral jogue por dentro e por fora. Então, você teria ali um Abner que vai conseguir fazer isso, tá? Então, aqui já estou até dando um spoiler um pouquinho do que é o Abner como jogador, tá? Jogador interessante, tá? Jogador interessante. Não é de um futebol muito plástico, não é um jogador de um futebol assim muito vistoso que vai te impressionar, mas vamos lá, né? Primeiro que ele é lateral, né? Que tem que ter um jogo um pouquinho mais plástico, mais vistoso e atacante, né? Enfim, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, porque eu vou começar a mostrar para vocês agora aqui nos vídeos, tá? Vamos lá. Primeiro, o Abner fazendo uma ultrapassagem, tá? Então ele tá mais por dentro e ele já vai fazendo um movimento diagonal de dentro para fora. E aqui o português Afonso Moreira é um ponta que joga bem aberto muitas vezes. Então o Abner vai jogar um pouquinho mais por dentro por conta desse companheiro dele, o Afonso Moreira, o português, que muitas vezes atua muito aberto, tá? Então ele já ultrapassou, vocês viram que ele ultrapassou. Ele tem muita velocidade, muita força, é um atleta de um bom porte físico. Eu tô até olhando aqui a minha colinha aqui, ele tem 1,81, tá? Então não é um cara baixinho, rapidinho, né? Mas ele é veloz, jogador que carrega a bola também, vocês vão ver já já, tá? Então ultrapassou, aqui a porta tá fechada, não tem ninguém na área, não tem situação de cruzamento, ele não vai jogar essa bola na área de qualquer jeito, vai fazer um passo aqui para trás para começar o ataque, tá? Aqui um passe de primeira, tá? Muito interessante esse passe de primeira. E aqui eu já estou destacando para vocês que ele vai atacar os passos de novo. Então é um jogador que gosta muito de ultrapassar sim, ultrapassa por fora, ultrapassa por dentro, ultrapassa em diagonal, vai atacar os passos de fora para dentro, como a gente vai ver agora. E o interessante desse lance aqui, eu vou tentar voltar aqui só um pouquinho para vocês, foi esse passe de primeira, tá? Gosto muito de lateral que tem essa capacidade de receber o passe que vem de dentro, achar um passe numa zona mais avançada, tá? De primeira e atacar o espaço para poder dar opção, tá? Então, isso me chama a atenção no Abner. Ele é bom nos duelos aéreos, repara como é que ele conseguiu vencer esse duelo já direcionando essa bola para um companheiro. Então, ele vai bem nesses duelos e consegue direcionar a rebatida. Vamos ver aqui o próximo lance. Ele recebe, já perfila o corpo na direção da profundidade. Eu vou mostrar isso melhor num próximo lance já já, tá? Mas isso aqui é algo que me chama muita atenção e é um detalhe, é um pormenor, mas que faz muita diferença. Então ele já dominou perfilando para frente e vai achar um passe aqui na profundidade. Isso aqui, gente, é uma coisa que quase ninguém fala. Isso aqui é muito importante para a lateral. Porque muitas vezes o lateral recebe numa zona mais recuada e aí um ponta, um meia, um atacante, né? Alguém faz um movimento de facão ou reto, ou facão reto, ou de dentro para fora, tá? E tem muito lateral que deixa de dar esse passe, que não consegue dar esse passe na profundidade. O Abner tem esse passe é importantíssimo para o lateral, tá? Porque o lateral atua muitas vezes numa zona mais recuada. O lateral é um cara que tem que ter passe na profundidade. E o Abner tem, e tem um passe muito bom, diga-se de passagem, tá? Aqui dominou, vai procurar também esse passe de fora para dentro. Esse passe também é um passe muito importante para a lateral, tá? E ele faz com uma certa naturalidade esse passe com coragem e com assertividade. Achou o passe dentro e vai de novo, ó, associar, tá? Segundo lance que a gente está vendo, ele faz isso aqui, né? Dá o passe e vai atacar o espaço. Interessante essa capacidade dele de associar e de sempre atacar o espaço para dar opção, né? Para ser mais uma opção de passe. Ele vai atacar de novo a profundidade lá, ó, tá? E aí o passe não vai conseguir conectar, tá? Aqui, primeira fase de construção, gente,
uma coisa que é importante a gente falar, né? A gente imagina uma possível vinda do Abner Vinícius para o Flamengo, até olhando para uma saída, de repente, do Ayrton que pode acontecer. A gente sabe que o Ayrton está negociando lá com o Santos, então tem uma conversa do staff do Ayrton com o Santos e com o Flamengo. Então o Ayrton pode estar indo para o Santos. E aí o Flamengo teria o Abner e o Alexandro. E isso qualificaria muito a saída de bola, porque aqui a gente está falando de uma dificuldade do Ayrton, tá? Que é esse primeiro passe aqui, esse passe mais difícil, esse passe mais arriscado. Então repara como é que ele vai dominar, vai chegar uma pressão e ele vai passar a bola com muita tranquilidade, tá? A pressão vem, ele dá um tapa aqui para dentro e qualifica essa saída de bola. Esse passe dele foi essencial para que o time saísse com qualidade. Vocês já estão vendo aqui ele agora começar uma arrancada, uma condução muito longa. É um jogador de conduzir a bola. Se tem espaço, ele vai conduzir. Ele é veloz, como eu falei. Ele não é um cara super alto, mas também está longe de ser baixo, tem 1,81. Então não é um rapidinho daqueles baixinhos, mas é um cara veloz. Então repara como é que ele vai atacar aqui, ó, o espaço, vai avançar, tá? E aqui ele vai até errar esse passe, tá? Não estou mostrando só lance de melhores momentos aqui do Abner para vocês não, tá? Aliás, falando em melhores momentos, eu tenho aqui um pedido rápido para te fazer, que é o pedido do like, da inscrição, do comentário, do hype e também do compartilhamento. Não esquece de fazer isso tudo. Se puder fazer só uma dessas coisas, já ajuda. O like é o mais importante de tudo. Se você não for inscrito ainda, se inscreve. Às vezes é bom checar se você continua inscrito, porque o YouTube consegue a façanha de tirar a inscrição da galera. É surreal, mas isso acontece, tá? E quero também te falar sobre uma oportunidade que a gente vai começar agora a entregar para vocês aqui no canal, que é o combo profissional de cursos do LabFoot. São 3 cursos pelo preço de um. Você vai pagar muito pouco, você vai poder parcelar, vai pagar 50 por mês e vai poder, de repente, trabalhar com futebol. O que você acha? Legal, né? De repente ter um canal como eu tenho, ou de repente fazer vídeo para Instagram ou para outras redes sociais, TikTok. O que você vai fazer? Você vai comprar o combo profissional da LabFoot, que são 3 cursos em um. O primeiro curso você vai fazer explorando o jogo, que é uma introdução à análise de desempenho. Você já vai passar a enxergar o jogo praticamente como um profissional, tá? Você vai ter uma outra visão sobre o jogo, você vai poder analisar partidas, jogadores, você vai ter capacidade de fazer análise a partir do curso Explorando o Jogo, tá? Você vai fazer também o curso Edição de Vídeo, que é o curso que vai te capacitar para você botar essas luzinhas que a gente bota aqui, esses destaques, não sei o quê, você vai aprender todas as ferramentas de edição de vídeo. E você vai fazer também o curso Minha Primeira Renda com Futebol, e nesse curso você vai aprender também todas as ferramentas para monetizar. Muito legal, vale muito a pena, tá? Recomendo demais. E é a nova promoção aqui do canal Falando de Tática em parceria com o LabFoot. Vocês estão vendo essa arte bonita aqui que está na tela e aqui embaixo tem o QR Code, escaneia aí, vou deixar também o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos seguir falando aqui do Abner, tá? Vamos mostrar aqui mais alguns lances do Abner. E aqui ele tá por dentro, tá? Ele tá por dentro. E aí ele vai atacar a profundidade, tá? O ponta recebe o passe ali mais próximo da linha, ele vai atacar a profundidade e vai fazer aqui um cruzamento interessante, porque ele vai ameaçar primeiro, ele faz um ameaçozinho, e depois ele faz o cruzamento perfeito e dá uma assistência, tá? Agora vamos ver ele perfilando para frente no detalhe, tá? Aquilo que eu tinha falado para vocês naquele outro lance, agora no detalhe. Isso aqui é muito importante, gente. Tem muito lateral que recebe a bola do zagueiro, do volante, e já perfila virado para dentro. Isso facilita muito a vida do marcador. Quando você domina a bola perfilando o corpo para fora, o que acontece? O teu marcador não sabe se você vai fazer um passe na paralela aqui, na direção da linha lateral, né? Ou se você vai tentar driblar para dentro, ou se você vai fazer um passe de fora para dentro, perfilar o corpo para fora quando o lateral domina a bola é importantíssimo. E tem muito lateral de Série A de futebol brasileiro que não faz isso e perde a oportunidade de enganar o seu marcador, ou melhor, de deixar o seu marcador em dúvida, né? Vamos colocar de uma forma melhor. Perde a oportunidade de deixar o seu marcador em dúvida a partir desse perfilamento aqui. Então, tem uns pormenores no jogo do Abner que são muito legais, tá? Então ele domina aqui para fora, aqui ele acaba fazendo um passe aqui trivial para dentro, tá? Aqui mais uma vez atacando o espaço, repara como tem vários lances do Abner atacando espaço, ultrapassando, tá? Então um cara que ultrapassa muito, isso obviamente dá muito match com o que é o modelo atual do Flamengo com o Leonardo Jardim, que precisa que os seus laterais ultrapassem e deem profundidade. Aqui ele vai fazer um cruzamento até certo ponto bom, mas a zaga vai conseguir afastar. Aqui, mais uma ultrapassagem, tá? Então, aqui ele estava mais por dentro, tá? Ele vai tabelar com ponta e vai fazer a ultrapassagem por trás do ponta
e aí vai receber esse passe, ó, tá? E vai conseguir cruzar. E aqui, de novo, a zaga tira, mas repara, ele consegue jogar essa bola debaixo da perna do marcador. Poucos cruzamentos do Abner são bloqueados, tá? Ele tem uma taxa muito baixa de cruzamentos que são bloqueados. Então ele consegue fazer essa bola chegar na área, o que muitas vezes é mais importante. Nem sempre dá para você colocar a bola na cabeça do seu centroavante, nem sempre é possível você fazer um passe mais preciso. Às vezes você só consegue botar a bola na área mesmo. E ele consegue fazer isso bastante. Isso é muito interessante, tá? Vamos ver aqui mais um lance, tá? Agora ele vai achar uma bola longa, tá? Então repara que ele tem repertório de passe de fora para dentro, passe na paralela, passe na profundidade, diagonal longa, cruza bem, cruza rasteiro, cruza pelo alto. Então é um jogador que tem muitas ferramentas, tá? Aqui a gente está vendo de novo ele em primeira fase de construção e aqui uma leitura muito boa, tá? Ele recebe o passe aqui, ó, e aí tem um jogador, um companheiro dele lá no corredor central pedindo a bola desesperadamente. Ele identifica, o jogador está bem distante, né? E para além da questão de identificar, ele também consegue conectar, tá? Então é um jogador de bom passe, boa taxa de acerto de passe. Aqui também dá para a gente perceber a qualidade do Abner quando ele recebe essa bola aqui e consegue conectar esse passe virando o pé na última hora. Então ele perfila o corpo como quem vai fazer um passe aqui nesse ponta que está fazendo esse movimento de facão. Todo mundo pensa que ele vai achar esse passe lá na profundidade, esse passe longo nas costas da última linha. Na última hora ele quebra o pé e acha esse passe dentro, tá? Inclusive isso distrai o zagueiro que não consegue fazer a abordagem no centroavante aqui no atacante de corredor central, que domina a bola aqui, acaba depois perdendo essa bola, mas o movimento dele enganar, essa capacidade dele enganar, foi essencial ali para que o passe fosse conectado. Então ele tem esses pormenores que são muito interessantes. Aqui ele vai ultrapassar mais uma vez, ó. Então o espaço está ali ofertado, ele ultrapassa, tá? Recebe o passe e acha mais uma vez um passe na profundidade, tá? Aquilo que eu falei para vocês, esse passe é muito importante e o Abner tem esse passe, tá? Então ele realmente me chama muita atenção por conta disso. A gente vai conectar aqui mais uma bola na profundidade, ó, tá? Ele vem conduzindo, e aí na hora que ele percebe que o lateral aqui, ó, do adversário deu um passinho para frente, ó, repara, ó, o lateral dá um passinho para frente, ele acha nas costas, ó. Então inteligência para ler o movimento do adversário, capacidade de conectar esse passe, tá? Realmente isso chama atenção. É um jogador muito eficiente, tá? E técnico, tá? Olha só esse domínio que bonito. Domina e já vai tocar rápido para o companheiro para não correr o risco de cometer um erro aqui capital, né? Aqui também um lance interessante em que ele está correndo para trás, mas aí ele percebe que de repente dá para ele correr para frente, só que aí depois ele percebe que não dá e ele toma a rápida decisão de voltar, ó, tá vendo? Ele ameaça até para tentar deixar o adversário em dúvida, depois ele volta aqui para poder sustentar a linha, tá? Repara que ele já voltou aqui para correr para trás. E aí ele vai conseguir, por conta dessa leitura que ele fez muito boa, interceptar aqui o passe. Aqui de novo uma interceptação, aqui ele está um pouquinho mais por dentro, né? O ponta veio ajudar aqui, formou uma linha de 5, ele está um pouquinho mais por dentro, e aí ele vai perceber rápido aqui, ele vai ler rápido que esse passe pode entrar nas costas dele, e ele vai interceptar muito bem aqui. Então, mais uma boa ação defensiva. Eu não diria que ele é um colosso defendendo, que ele é um puta defensor, um baita defensor absurdo. Talvez não seja do nível do Alexandro defendendo, né? Mas é um cara que defende bem, ele é seguro defendendo, tá? Aqui ele vai tirar a bola de cabeça, bom movimento, boa leitura e de novo, né? Ele tem uma boa estatura, consegue subir bem também. Aqui ele tá mais avançado, tá? Então repara aquilo que eu tinha falado para vocês no início do vídeo, né? Em alguns momentos ele tá mais aberto, mais avançado e em outros momentos ele tá mais recuado e mais por dentro. Isso mostra que ele consegue ser um cara versátil e fazer bem as duas funções, tá? Aqui ele está mais avançado, isso aqui mostra bem a qualidade do Abner, tá? Esse lance aqui para mostrar a qualidade dele. Repara que o passe vai entrar e ele vai achar um passe aqui, ó, um lado de fora do pé para tentar se associar. Muito bom, né? Aqui mais uma ação defensiva em que ele vai se aproximar do adversário e vai manter uma boa distância. Essa questão de saber controlar a distância para o ponta, né, para o atacante, é muito importante para a lateral. Lateral tem muita situação de confronto de 1 para 1, né, com o adversário, e você saber controlar, saber levar ele para o fundo, saber induzir ele para o fundo, não dar o bote de vez, né? Saber deixar ele em dúvida é muito importante, e aqui o que eu pude notar nesse lance foi o Abner justamente conseguindo controlar bem, induzindo o adversário a ir para o fundo, o perfilamento corporal também está correto, e aí ele vai conseguir tomar a frente, como eu falei para vocês, né? Ele é um cara relativamente rápido, conseguiu inclusive chutar a bola no adversário e a bola saiu para tiro de meta. Aqui mais um lance que ele acha um passe de fora para dentro, tá? Esse passe de fora para dentro é importante, muito importante. Então, ele é um cara que tem muitas ferramentas. Será que ele vale os 9 ou 10 milhões de euros que ele está avaliado, né? Está avaliado em 9 ali
SofaScore, acho que talvez uns 10 milhões o Flamengo conseguiria tirar, porque o Lyon, estava até vendo aqui, pagou 9 milhões, 8 milhões de euros para tirar ele do Bet há 2 anos atrás. Ele é um titular, né? Mas eu acho que por uns 10 dá para conseguir tirar esse jogador de lá. Vamos ver se isso vai de fato avançar, né? Se há um interesse mesmo. Se o Flamengo tiver mesmo negociando o Ayrton Lucas com o Santos, se essa questão do Ayrton com o Santos for evoluindo, aí a gente vai entender que de fato o Flamengo tem que se movimentar para procurar uma reposição. É um valor relativamente alto, mas a gente está falando de atletas de 26 anos, que pode ofertar para o Flamengo um futebol de bom nível por mais quantos anos aí? Uns 6, né? Então você tendo Alexandro e Abner, você tem duas boas opções para lateral, embora a gente sabe que o Alexandre não está muito bem, já está numa reta final de carreira aí, mas a gente imagina que o Alexandre possa voltar a render um pouquinho melhor. Vamos ver como é que vai ser o Alexandre nessa Copa aí também. Vamos observar o segundo semestre dele. A verdade é que o Flamengo já renovou com ele também, né? Então também não tem nem muito para onde fugir. Mas eu acho que ele vai conseguir voltar a jogar melhor. Não esquece do like não, se inscreve no canal também, comenta para engajar, hypa e compartilha. E adquira o seu combo profissional de cursos da LabFoot. Você vai trabalhar com futebol, olha que legal. Poder produzir conteúdo sobre esse esporte que você ama. Maneiro, né? Abração, eu fui. Saudações. Valeu.